Se quisermos facilitar que mais jovens comprem uma casa, precisamos construir mais unidades e eliminar algumas das leis e regulações ultrapassadas que têm dificultado a construção de moradias para os trabalhadores. Essa visão foi vocalizada recentemente pelo ex-presidente americano Barack Obama. Olá, eu sou o Pedro Fernando Neri e esse é o Conta Comigo, o podcast do IDP com os números da economia. Hoje a gente fala sobre a conta da moradia. No Brasil e em outros países, essa tem sido uma pressão importante no custo de vida. O preço de prestações de imóveis ou dos aluguéis, com frequência, sobe mais do que a inflação total. Via de regra, esses aumentos no custo das moradias são maiores que os próprios aumentos no custo das construções, o que sugere que os preços ficam altos por conta da escassez de espaço para construir. Essa pode ser uma escassez natural, que limita a oferta, por exemplo, em lugares onde não existe mais chão para erguer residências, ou pode ser uma escassez artificial, criada pelo próprio poder público. Nesse sentido, caberia ao Estado rever o excesso de regras que possa estar restringindo a oferta de imóveis residenciais e, em consequência, jogando os preços para cima. No Brasil, monitoramos um número chamado de déficit habitacional. Ele é uma espécie de estimativa, até meio conservadora, de quantas moradias estão faltando. O déficit habitacional é formado pelos domicílios que são precários, improvisados ou rústicos, por aqueles em que existe coabitação de famílias diferentes, muita gente no mesmo espaço, e pelos domicílios que estão em ônus excessivo com aluguel, quer dizer, que gastam boa parte da sua renda apenas com aluguel, 30% ou mais. A maior parte do déficit é contabilizada nessa última categoria. Conta comigo. 6.200.000, a quantidade de residências que estão faltando no Brasil. 2/3, a parcela do déficit habitacional de domicílios chefiados por pessoas negras. Esses são os últimos dados da Fundação João Pinheiro, uma das entidades que apresenta essa estimativa. Na visão dominante entre os economistas, a moradia fica cara demais não por falta de cimento, pedreiro ou terreno. O que falta, em muitos casos, é a possibilidade de construir. Planos diretores, leis de zoneamento, por exemplo, bloqueiam a construção de novas residências, especialmente nas áreas mais bem localizadas, conectadas, que são também as mais valorizadas e protegidas pelas elites. Essas regras impõem exigências como o tamanho mínimo do terreno, altura máxima dos prédios ou mesmo sua proibição, obrigatoriedade de vagas de garagem, recuos obrigatórios, uso exclusivo para comércio em partes da cidade. Com isso, se há menos oferta, onde há mais procura, o resultado seria previsível, preço mais alto. Mas muita gente duvida das prescrições de política pública que saem daí. Quer dizer, duvidam que o aumento da quantidade de imóveis possa reduzir o preço, seja das prestações ou dos aluguéis. Há evidência de que aceitamos melhor o efeito da oferta sobre os preços quando ela ocorre em outros mercados, como o mercado de carros, comida, até o mercado de trabalho, mas não no mercado habitacional. Alguns experimentos naturais em anos recentes referendam a ideia de que construir mais vai ajudar a controlar os preços. São conhecidos os casos de cidades americanas ou de Auckland, na Nova Zelândia, em que a liberação para a construção de novas residências resultou em preços mais modestos. Mas você pode pensar que, peraí, na minha cidade eu vejo cada vez mais prédios e os imóveis não ficaram mais baratos. É por isso que é importante a gente pensar em contrafactual, uma palavra que os economistas e os estatísticos gostam bastante. Contrafactual é o que teria acontecido se nada tivesse sido feito. Estima-se, de uma forma embasada, o cenário que teria acontecido se uma determinada intervenção não tivesse sido feita. E se compara o factual, o que aconteceu, com o contrafactual, o que teria acontecido. No caso das vacinas contra a Covid, por exemplo, mais pessoas morreram depois das vacinas do que antes. Mas isso não significa que as vacinas não funcionaram, porque o certo é comparar o que teria acontecido sem elas. Segundo estudos, as vacinas salvaram mais de 3 milhões de vidas só nos Estados Unidos. É possível concluir isso apesar de a mortalidade naquele país ter se concentrado justamente no período depois da vacinação. A gente compara as mortes que aconteceram com as mortes que aconteceriam, não compara com o período antes da vacina existir. Na economia urbana também existem os anti-vaxxers ou negacionistas, mas o raciocínio é igual. Se uma cidade libera mais construção e os preços ainda assim sobem, não quer dizer que a política falhou. É plausível que sem a política os preços teriam subido ainda mais. Temos evidência disso em alguns estudos bem publicados em revistas internacionais para o caso brasileiro. Conta comigo. 10%. O aumento de preços em apartamentos no Recife, que pode ser explicado pela lei dos 12 bairros que limitou a altura de prédios em parte da cidade. 5%. A queda no preço dos imóveis em partes de São Paulo mais afetadas
pelas mudanças recentes do plano diretor e do zoneamento. 17% o aumento na oferta de imóveis nessas áreas. Esse primeiro estudo que eu citei para o Recife é o da Raíssa Dantas, Gisleia Duarte, Raul Silveira Neto e Breno Sampaio. Aquele outro, para São Paulo, é do Santas Anagol, Fernando Ferreira e Jonah Hetzer. E um exemplo recente, didático, bem palpável, Maceió. Depois do desastre ambiental causado pelas minas de sal da Braskem, dezenas de milhares de pessoas precisaram sair de suas casas em bairros inteiros. Esses imóveis foram desocupados e declarados inabitáveis. Essas pessoas receberam indenizações ou têm expectativa de receber e foram procurar onde morar. Mas houve uma redução súbita da oferta de moradia. E o que aconteceu? Os preços explodiram. As famílias deslocadas passaram a competir por imóveis nos outros bairros, e o resultado foi aumento de preços. Esse é o mesmo tipo de pressão que acontece todos os dias, com o que podemos chamar de Braskens invisíveis. São as normas urbanas que, sem o desastre ambiental, causam o mesmo efeito ao limitar artificialmente a oferta de moradias onde elas mais fazem falta. Pode ser difícil visualizar a princípio que mais imóveis possam estar associados a preços menores, mas o caso da Braskem ajuda a gente a imaginar o que acontece quando existem menos imóveis. E a maior parte da evidência científica em economia urbana corrobora a lógica da lei da procura, quando considerado o efeito do aumento da oferta no conjunto das cidades. Quando a gente fala de moradia cara, é preciso lembrar que há escolhas por trás desse preço, escolhas que limitam o crescimento vertical e dificultam o uso misto. Elas aumentam o custo de vida, muito embora possam ser positivas para a valorização do patrimônio da parte mais rica da população, que já é proprietária de imóveis. Nosso podcast sai às segundas e sextas-feiras. Eu sou Pedro Fernando Nery e você pode me seguir e seguir o IDP nas redes sociais. Até a próxima, conta comigo!